Eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia e mestranda em violência. Mas se você acha que eu estou aqui hoje só para falar sobre violência, você está muito enganada. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso podcast, Chama a Delegada. Aqui nós vamos falar sobre violência doméstica e familiar que não afeta apenas as mulheres, tá? Trazer casos da vida real, conteúdos informativos e ajudar você a expandir sua consciência. Vamos provocar reflexões, tudo de maneira muito interativa e leve. No episódio de hoje, chamado Minhas Imagens na Rede, vamos falar sobre violência virtual, mais especificamente sobre crimes digitais, explorando um aspecto muito comum, mas que muitas vezes passa desapercebido. A questão da exposição de nudes, de cenas de sexo, de pornografia de mulheres na internet. Vamos desconstruir o mito de que a mulher é vulgar, de que a culpa é dela, pois as circunstâncias revelam, na maioria esmagadora das investigações, um sentimento de vingança, de enriquecimento ilícito sem causa e, inclusive, de cenas criadas mediante simulação com o uso da inteligência artificial. Para isso, recebemos uma especialista que é do jeito que a gente gosta, uma convidada especial que aborda esse tema com profundidade e leveza. Ana Paula Canto de Lima, advogada, mestre, professora, autora de livros e artigos, conselheira no Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, diretora da ESA, presidente da Comissão Nacional de Crimes Cibernéticos da BCCRIM, membro do OnCyber e da Comissão de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB. Bem, Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Antes de mais nada, eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite e dizer da satisfação de ter aqui com a gente uma pessoa que é uma verdadeira autoridade no assunto, por toda a expertise que com certeza você vai trazer e toda a riqueza de conteúdo para trazer clareza para todas as pessoas que nos ouvem sobre esse tema que é do interesse de todos, crimes digitais. Muito obrigada, Tereza. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. A gente já estava combinando, né, esse episódio. Isso. Estou muito feliz que deu certo. E que bom que vamos poder enriquecer, né, e trazer conteúdos que é de interesse de toda a sociedade. Então, estou muito feliz, grata e honrada de estar aqui com você. A honra é toda nossa, Ana. Para começar, eu já queria fazer uma pergunta, porque muita gente tem dúvida, né? Afinal de contas, do que se trata a deepfake e a deep nude? O que é isso? Traz para a gente esses conceitos. Bom, é a inteligência artificial sendo utilizada para substituir a imagem das pessoas em determinadas cenas. Isso pode acontecer tanto em relação à pornografia, cena de nudez, cena de sexo, como também pode acontecer em qualquer outra situação. Por exemplo, colocar uma simulação de um presidente, por exemplo, falando coisas que ele não falou e mencionando situações que ele jamais abordaria. Então, é uma questão que, infelizmente, cada vez vai acontecer mais, né? Se prolifera em momentos eleitorais e a gente tem que ter esse discernimento de não acreditar em tudo que a gente vê. Porque muitas vezes a gente recebe uma imagem que ali parece uma coisa muito realista, quando na verdade foi promovido, né, foi fabricado, criado por uma inteligência artificial com o interesse e intenção de trazer prejuízo para aquela pessoa que está ali envolvida. Isso pode acontecer, como eu disse, com pessoas públicas ou com desconhecidos, simplesmente porque a pessoa que está ali fazendo essa manipulação, ela pode ter algum interesse de vingança, né, um interesse de descredibilizar a pessoa, né, de humilhar. Então, não podemos acreditar em tudo que nós vemos, em tudo que nós recebemos, ainda que seja um vídeo, porque as pessoas tendem a pensar que um vídeo não se manipula, é mais difícil porque está em movimento, mas não existe. A inteligência artificial, ela está avançando e cada vez vai mais se especializando, ficando melhor e a gente não consegue perceber. Então precisa uma perícia muitas vezes, uma coisa muito mais técnica para a gente conseguir identificar que aquilo ali realmente foi um vídeo manipulado por inteligência artificial. Perfeito. Por isso é muito importante a gente trazer
primeiramente, vamos abrir com essa reflexão. Não acredite em tudo que você vê, sempre pesquise. Se você tiver dúvida, na dúvida, acredite sempre na pessoa que está ali prejudicada naquele vídeo, para a gente não trazer um prejuízo ainda maior para possivelmente vítima. E se você não tem certeza, não só não acredite, como também não compartilhe, né, Ana? Sim. Porque o compartilhamento também é crime, Sim, né? com Expõe certeza. a privacidade de alguém e pode trazer, sim, sérios prejuízos. Sim. Eu vi que você falou que muitas vezes esse artifício é usado com cunho eleitoreiro, político. Eu vejo também que às vezes parece até que é engraçado, que tem gente que usa como sátira, mas isso realmente traz prejuízos irremediáveis muitas vezes para a vida de algumas mulheres, e é sobre esse enfoque, que nós queremos discorrer hoje, os prejuízos que isso pode causar na vida das mulheres. Nossa equipe fez uma pesquisa, naturalmente, de alguns casos de âmbito nacional, âmbito local, que foram muito debatidos e vistos na mídia, para trazer uma reflexão que nós temos também muitas mulheres anônimas em todo o país, que tiveram suas intimidades expostas. O primeiro caso é o de Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, dona de casa. Fabiane foi assassinada no dia 5 de maio de 2014, depois de ter sido amarrada e espancada por dezenas de moradores do Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida devido a um boato espalhado em uma página na internet, que afirmava que Fabiane sequestrava crianças para utilizá-las em rituais de magia negra. E é aí mesmo que eu quero chegar, né, gente? Uma informação falsa levou à prática de outros crimes. Amarraram essa mulher, várias pessoas espancaram essa mulher e isso finalizou com o assassinato dela. Tudo partindo de uma informação falsa. Você consegue vislumbrar, fora esses prejuízos já notórios, quais outros prejuízos que uma informação falsa como essa pode trazer para a vida de uma mulher? Nesse caso, houve um linchamento, né, que começou virtual, porque essa página que divulgou uma imagem, né, um retrato falado, e dizendo que justamente essa pessoa do retrato falado, ela sequestrava crianças para rituais de magia negra. E aí confundiram a Fabiane com essa mulher do retrato, que sequer existia. Depois se soube que ela sequer existia, não tinha nada a ver, não existia esse boato, não existia a história, ela nunca existiu. Então tudo foi construído desde o princípio com um cunho difamatório e calunioso. Foi, desde o princípio se acreditou numa história falsa. Então, quem divulgou acreditando que estava fazendo um bem para a sociedade, que no caso era do Guarujá, né? Mas, no final das contas, colaborou com o resultado final, que foi o assassinato. Fabiane tinha 2 filhos e um marido, filhos pequenos. Então, ela primeiro foi linchada virtualmente, no caso, eu digo ela porque o resultado final foi, né, a morte dela. Mas a pessoa da foto, a mulher da foto, ela já tinha sido lixada virtualmente nessa página. As pessoas dizendo, tem que morrer, tem que matar, deixa ela vir para cá para ela ver o que é bom para tosse, não sei o quê. Então já existia danos à reputação dela antes mesmo da agressão física. Sim, da mulher da foto, que eles não sabiam quem era. Certo. Mas já nesse momento não tinham imputado esse fato à Fabiane. Isso, mas já havia um linchamento virtual, ou seja, quem quer que fosse identificada como aquela mulher já estava ali em vias de ser agredida, porque já existia essa onda, né, na própria internet. E, infelizmente, isso acontece com muita frequência, né, esse tipo de linchamento. O que as pessoas têm que entender é que não é uma coisa que você apenas fala na internet, protegido por uma tela e acaba ali. Não, as pessoas elas começam a ficar inflamadas a partir da leitura daqueles, né, comentários. E se tiverem a oportunidade, elas partem para a ação, né? Como se fosse a justiça de antigamente, né? Que é olho por olho, dente por dente. Então, partem para fazer justiça com as próprias mãos, o que não é permitido na nossa legislação, obviamente. Afinal de contas, não vivemos na era das cavernas, né? Dos tempos antigos. E para isso a gente tem um sistema de segurança pública. Exatamente. E aí foi o que aconteceu. Confundiram ela, e aí quando disseram ela, todo mundo que já estava ali inflamado por tudo aquilo que estava acontecendo na internet, correu atrás dela, que não sabia sequer porque estava correndo, mas
vai fazer o quê? Tá todo mundo correndo atrás de você, gritando, é você, é ela, é ela. Ela correu, quando ela correu, aí pegaram ela. A polícia não conseguiu se aproximar, demorou muito para conseguir se aproximar, para você ver, ter noção do ódio que estava aquela população, né, fomentado pela rede social, pelos comentários, né, por todo o linchamento que veio anteriormente, e fizeram atrocidades com ela, jogaram de cima da marquise, bateram com pneu de bicicleta na cabeça dela, filmaram tudo, se vangloriando do que estavam acontecendo. Olha o que a gente faz com sequestradoras de crianças e tal. Enfim, todo mundo que estava ali envolvido respondeu, né, que apareceu obviamente nas câmeras, respondeu, mas o prejuízo já tinha sido feito, né? Não tem como retornar o status quo ante. Então, nesse caso foi irremediável. Exato. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz e no que a gente acredita, para a gente não ajudar, não colaborar, direto ou indiretamente, para um resultado dessa natureza. Perfeito. Eu cheguei a ver, inclusive, um vídeo já após o linchamento, ela sendo socorrida pelo Serviço de Emergência de Saúde, mas ela já vem imobilizada numa maca, o pescoço já imobilizado e aparentemente quase sem vida. Infelizmente. Por isso que é muito importante, quando a gente começou falando no primeiro momento, que quando você vê alguma coisa ou tem acesso a alguma coisa, você não pode de jeito nenhum julgar. Porque o julgamento ele leva a esse tipo de conduta arbitrária, né, e primata. Então tem que ter muito cuidado. E o julgamento já é tão comum na vida das nossas mulheres. Né? Há quantos séculos as mulheres são julgadas? Numa situação como essa, foi julgada de uma maneira que foi impossível retornar ao status anterior. Exato. Você tem toda a razão, doutora. O segundo caso que a gente vai trazer aqui é o de Virgínia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe. Ela foi vítima de um vídeo de sexo falso feito através de inteligência artificial. A gravação mostra o rosto dela no corpo de uma outra mulher que aparece nua mostrando os seios. Outros famosos, como a Emma Watson, a Anitta e até o William Bonner, já tiveram suas imagens manipuladas por inteligência artificial. Ana, como essa manipulação, eu tenho curiosidade, você é especialista nesse assunto, como essa manipulação é feita? Porque as imagens, muitas delas são tão fidedignas que você chega a pensar que, de fato, é impossível que aquela imagem seja falsa. Essa manipulação é feita de que forma? Bom, inteligência artificial, através dos algoritmos, eles conseguem manipular de forma a trocar, substituir, né, a face da pessoa que está ali, de fato, no vídeo ou na foto, por uma outra que quem está ali fazendo essa manipulação está compartilhando. Então, eu envio uma foto, né, que eu posso pegar numa rede social, que eu posso pegar em qualquer lugar, principalmente quando a pessoa é pública. E pode ser feita através de uma foto apenas? Essa sobreposição da imagem? Apenas uma foto. De uma foto partir para um vídeo? Não, você envia para o aplicativo uma foto. Certo. E ele troca. Ele faz a substituição. Foto para foto? Não, foto para vídeo, foto para o que for. Uma foto para um vídeo? Uhum. Então, com sobreposição do maxilar, de uma forma exata? Sim. Infelizmente, tem algumas inteligências artificiais que fazem esse deepfake de forma muito bem feita. É muito difícil identificar. Você consegue identificar por detalhes assim na orelha, pontos assim no rosto, mas você tem que ter assim uma malícia de perceber os detalhes. Uma pessoa comum que não está acostumada, ela não percebe. É muito difícil. Você, como especialista e de tanto ver algumas imagens assim produzidas por inteligência artificial, a olho nu, tu já percebe ou precisa mesmo de uma perícia para detectar, Ana? Não, tem que ter muita atenção. Tem que ter muita atenção e perceber os detalhes. Mas mesmo assim, às vezes a gente ainda fica em dúvida. Então, o ideal é que realmente haja uma perícia. Então, por isso que é tão importante que a gente não julgue quando a gente se depara com uma pornografia de alguém que a gente conhece, ou de um filho ou de uma filha, e achar que aquilo ali é verídico, porque muitas vezes não é. Inclusive aqui em Recife teve um caso de uma escola conhecida, que um grupo de meninas tiveram 13, 14 anos, não foi? Isso, tiveram suas fotos manipuladas para imagens pornográficas. Né? Então, na época foi um escândalo, as pessoas apontaram ali alguns
jovens, né, adolescentes Menores que fizeram e infratores. tal. E aí chegou justamente a investigação, denúncia, investigação, desenrolou. E aí, né, obviamente que esses jovens que, uma vez, né, tendo esse vínculo, se tornaram infratores. E aí, imagina, a pessoa nem imagina, a mãe está lá em casa, nem sonha, nem que a filha está sendo vítima de uma situação dessa, nem que o filho está fazendo uma situação dessa. Então, eu sempre penso na mãe, né? A mãe é a maior vítima de todas, porque ela não espera, né? Ela nunca espera, porque eu como mãe, você como mãe, nós confiamos na educação que a gente dá para os nossos filhos, mas, infelizmente, hoje em dia tem um mundo, né, inteiro de possibilidades, de tecnologia, de manipulações, que muita gente entende que é só uma brincadeira, vou só fazer essa troca aqui. Gente, não é brincadeira. Acha que é piada, não que é não é engraçado. meme, não é engraçado, não é só fazer uma troca. São vidas que estão ali sendo afetadas, né? A humilhação que a pessoa sente, por mais que depois você diga, não, foi a manipulação, não foi a inteligência artificial, por mais que você defina que foi de fato, né, tenha uma perícia e tenha todo o aparato necessário, né, para você fazer todo esse procedimento, já aconteceu aquela vergonha, aquela humilhação, aquele vexame. E o né? dano à reputação já houve. Já houve, a credibilidade já foi abalada, a humilhação já aconteceu, o dano à reputação já houve. Como é que você vai fazer com que as pessoas que tiveram acesso àquele conteúdo sejam informadas de que aquele conteúdo é falso posteriormente? É a mesma coisa de você disseminar uma notícia falsa e depois dizer que aquela notícia é falsa. Nunca vai ter o mesmo alcance, de jeito nenhum vai ter o mesmo alcance. Na verdade, aquilo que gera o dano é muito mais lesivo e tem um alcance muito maior. Quando você faz a publicação, por exemplo, da correção da informação, o alcance é mínimo. Exatamente. Né? De fato, esse caso me chama a atenção, porque na mesma época, acho que foi 2013, teve um caso também de uma escola no Rio, que foi bem próximo dessa escola do Recife, não foi? Exatamente. Também envolvendo menores, mesma coisa. Na mesma faixa etária. Exatamente. Ok. Gente, eu quero aproveitar o gancho dessas histórias para divulgar com vocês o nosso e-mail de contato, um e-mail muito especial. Um e-mail para você contar a sua história e ajudar o nosso podcast a inspirar outras mulheres. Mande um e-mail para o contesuahistoria@chamadelegada.com.br. Nós vamos veicular aqui sua história real, nós vamos analisar o seu caso com preservação da fonte. Ajude o nosso podcast a inspirar outras tantas mulheres através da sua história. Então, vamos para o terceiro caso. O terceiro caso ocorreu em ocorre desde 2013. É o caso de Débora Falabella, que vem enfrentando uma história de perseguição, né? Que é o famoso stalking. Segundo notícias, tudo começou após um encontro com uma mulher num elevador no Rio de Janeiro. Na ocasião, a mulher pediu para tirar uma foto com a atriz e desde então, essa mulher vem perseguindo a Débora Falabella em redes sociais e até mesmo em viagens. Pensando em situações semelhantes, Ana, que muitas mulheres enfrentam com seus ex-companheiros, né? Inclusive esse crime, né? O crime de perseguição, esse crime foi consagrado na nossa legislação só em 2021, apesar de toda a sociedade já estar ali, gente, vamos lá, a gente precisa de um crime para tipificar isso. Esse crime é muito praticado em rede social e pensando em rede social, é muito praticado por ex-companheiros. Eu vejo na minha prática nas delegacias da mulher, muitas vezes os ex-companheiros começam a perseguir, a stalkear aquela mulher na rede social e até fora, seguindo na rua, seguindo no trabalho. Nessas situações das mulheres que têm como agressores seus ex-companheiros, o que elas podem fazer nessas situações de stalking? É preciso denunciar, né? Inclusive, sendo possível, contratar um advogado para que consigam uma liminar, né, para que este ex-companheiro, né, a partir da Lei Maria da Penha, ele mantenha a distância, né, para ela se sentir segura e protegida. E até esse momento que haja, né, a determinação desse distanciamento, que ela evite fazer as mesmas coisas que ela fazia quando estava com ele, até que realmente ela esteja de fato, né, sob a tutela do Estado. Porque parece um absurdo eu precisar dizer que a vítima, e mesmo assim, elas têm que se privar,
do seu direito de ir e vir. E do que ela tem vontade de fazer, de estar em um evento, uma festa com colegas, enfim, por causa do stalkeador. Mas pensando sempre na segurança em primeiro lugar, né, que eu acho que é o mais importante de tudo, é a vida. Né? Então a gente não sabe qual é o nível o nível psicológico que essa pessoa que está fazendo esse stalking... Periculosidade mesmo. A gente não sabe, porque a verdade é uma só. A gente só sabe quem é a pessoa quando a gente acaba o relacionamento. Né? E eu posso dizer isso com toda certeza, porque eu tive algumas, né, separações. Então, você realmente só sabe quem é a pessoa quando se separa. É quando ela mostra, de fato, quem ela é. Às vezes é uma pessoa ótima, que continua bacana e tudo bem, e às vezes ela mostra que ela não é tão legal assim e começa a dar problema e trazer dificuldades. Então, para a mulher, eu diria, procure mudar, né, sua rotina. Não pense, não vou mudar minha rotina. Mude até que você consiga, né, a tutela do Estado para que ele seja obrigado a manter a distância, porque a gente não sabe exatamente, né, o que está se passando ali na cabeça daquela pessoa. Se ela está perturbada o suficiente para se locomover, para tentar, de alguma forma, intimidar, né, esperar no trabalho, esperar na casa da amiga, esperar na casa da mãe. Então, a gente não sabe do que essa pessoa é capaz de fazer. Então, prevenção, né, enquanto se busca a tutela do Estado, eu diria que é isso. A gente tem também o caso da Ana Hickman, né, que apesar de não ser um ex-companheiro, era um fã, né, tem isso também, né, do fã. Né, e em tempos de redes sociais, o fã pode ser qualquer pessoa, você não precisa ser mais uma celebridade. Né? Se você tem uma rede social aberta e você compartilha a sua vida, que é o que muita gente faz hoje, né, você pode ter um fã ali e não saber. E às vezes as pessoas na rede social acionam até a localização. Exato, isso é muito perigoso. Onde a pessoa está. É muito importante a gente falar sobre isso, para não fazer isso. Né? Porque, independente de você estar sendo stalkeado ou não, procure sempre, se você realmente quiser compartilhar o que você tem feito, procure sempre postar depois que você já saiu. Porque você não sabe quem está ali te observando, porque se sua rede social for aberta, pode ser qualquer pessoa, né? Um ex ou qualquer outra pessoa com qualquer desvio psicológico, problema, que esteja ali acompanhando e a gente não sabe, né? Mais uma vez, a gente não sabe o que é que se passa na cabeça daquela pessoa. Então é sempre bom a gente prevenir, porque prevenindo a gente se mantém o máximo possível na segurança, né? Até que a gente procure fazer alguma coisa para impedir, né? Mas até lá é preciso prevenir. Ana, e para essas mulheres que utilizam redes sociais como o Instagram, as mais jovens, adolescentes que usam muito o TikTok, por exemplo, e descobrem que estão sendo stalkeadas através da rede social, como elas podem juntar provas disso e procurar ajuda da polícia? Normalmente o stalker, ele não fica apenas acompanhando, ele tenta intimidar, né? Ele procura se aproximar. Então, ele quer dizer, estou aqui. Então, ele é aquele que dá bom dia todo dia, tudo bem, saiu para não sei onde. Eu vi você em tal lugar. Não sei aonde. Então, ele mostra que ele está stalkeando. Ele não fica apenas stalkeando, ele tem que mostrar que ele está stalkeando, porque o objetivo é intimidar. Então, para ele intimidar, ele precisa demonstrar que ele está stalkeando. E aí é quando a mulher ela pode fazer os prints, pode usar, caso não queira fazer um ato notarial, né? Ato notarial, para quem não sabe, né? A gente vai num cartório, pede ao tabelião para descrever tudo o que ele está vendo ali, né? No que a gente está mostrando, no conteúdo que a gente está mostrando. E pode fazer também através da própria internet. Outras ferramentas. Eu tenho percebido, Ana, no caso da ata notarial, sempre que orienta algumas vítimas a procurarem um cartório, muitas se queixam do valor do cartório, mas, delegada, o pagamento é feito por folha, é caro. Então, às vezes, eu recomendo aquele Verifact, né? Você tem outras ferramentas com preço mais viável para essas vítimas utilizarem? Sim, as mais utilizadas é o Verifact e o Original My. São as duas mais utilizadas e, inclusive, já tem decisões validando, né, a utilização dessas ferramentas. Então, é importante que a gente saiba que existem já decisões, né, jurisprudência validando, que é muito bacana, porque é algo mais simples, porque a internet é tudo muito rápido, muito célere, né, muito volátil. Então, se você demora para chegar num cartório com aquele conteúdo, talvez o conteúdo nem exista mais.
Já quando você utiliza essas ferramentas que são online, você imediatamente você vai lá, joga o link e você já consegue validar a sua prova. Então, eu acho que a agilidade é o principal fator de a gente estar usando mais essa ferramenta. Então, você inclusive recomenda mais essas duas ferramentas do que ir propriamente a um cartório por conta do lapso temporal. É um risco que não se consiga demonstrar, né, comprovar o que está se querendo, porque, por exemplo, aqui em Recife, eu já tive situações em que eu esperei 15 dias para o tabelião me atender. Para fazer uma ata notarial. Então, quem garante que em 15 dias esse conteúdo vai estar lá disponível? Não, sem dúvida, Ana. Então, vamos lá. Vamos aproveitar a plataforma do Verifact e do Original Mind para fazer valer o nosso direito de se documentar. Exatamente. Não é, doutora? Mas eu vou aproveitar agora para fazer uma pequena pausa, para fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe da Astral Veículos. Toda a equipe da Astral sempre acolhe e atende muito bem a equipe aqui do nosso podcast. Eu quero fazer um agradecimento pessoal a Giba e a Ivan por apostarem sempre nos nossos projetos e dizer para vocês que sem vocês esse sonho hoje de ter esse podcast para as mulheres não seria possível. Então, um beijo no coração de vocês dois e fica aqui toda a minha gratidão e a gratidão da equipe do podcast Chama a Delegada. Ana, pensando numa mulher comum, eu estava refletindo um pouco sobre o que você disse, sobre o julgamento social, né? Nós nos antecipamos muito em julgar, nós somos muito bons em julgar, né, a vida dos outros e às vezes a gente escolhe não olhar a nossa própria vida. Sobre julgamento, o quanto esse julgamento pode pesar, e aí eu quero que você fale da sua experiência com seus clientes nessa área do combate aos crimes digitais, o quanto esse julgamento pode pesar do ponto de vista emocional e psicológico para uma mulher? Bom, pode pesar muito e as consequências, elas são diversas, né? A pessoa que está ali sofrendo, a mulher que está sofrendo algum tipo de julgamento ou sendo humilhada de alguma forma, ela pode ter desde questões alimentares, né, de não se alimentar, de não conseguir comer, até questões de depressão, de ansiedade, chegando até mesmo a tirar a própria vida. Você já teve casos assim, acompanhou casos assim? Tem um caso muito conhecido que aconteceu na internet de uma influencer, né, que ela tinha depressão e que ela compartilhava com os seguidores dela essa batalha dela, né, de conseguir vencer a depressão, e ela estava noiva, ia casar, e no casamento dela, pouco antes, o noivo disse que não ia mais casar com ela e já estava tudo preparado, a festa pronta, tudo. E ela resolveu que ela ia aproveitar a festa dela e ela se vestiu de noiva e ela entrou no casamento dela sozinha e ela foi curtir a noite com todos os convidados que estavam na festa de casamento que ela tinha preparado com tanto carinho por tanto tempo. E quando ela compartilhou com os seguidores essa intenção de fazer isso e depois compartilhou os momentos, né, da festa, as pessoas criticaram muito ela, né? Chamaram ela de várias coisas, disseram que ela era louca, que ela era uma largada, que óbvio que o rapaz não ia querer nada com ela, várias coisas que obviamente machucariam qualquer pessoa, mas em especial uma pessoa que já está ali, né, batalhando com a depressão. E esses seguidores que deveriam apoiar ela fizeram exatamente o contrário, muitos deles, e ela cometeu suicídio. Então, o interessante de a gente comentar desse caso não é o resultado, que infelizmente foi triste, sim, mas o quanto você pode influenciar numa decisão, né, da vida de uma pessoa, e quanto você pode interferir através do que você fala, de como você posiciona, da forma como você agride. E muitas vezes as pessoas que estão ali fazendo esse tipo de conduta, elas acham que não é nada demais, que não vai dar nada, que todo mundo está falando, ela é só mais uma. Muitas das pessoas até vão ali comentar porque as outras pessoas também estão comentando, no efeito manada. Sim. E o que a gente viu de interessante nessa situação foi que quando foi a família veio informar o acontecido, as pessoas que tinham criticado, julgado, apontado dedos, agredido, começaram a apagar os comentários.
da postagem. Ou Para seja, não deixar seus rastros, exato, as provas. Exato, porque as pessoas que estavam defendendo, pedindo para as demais não fazerem isso, elas começaram a dizer: vocês estão com as mãos sujas de sangue, vocês fizeram que ela chegasse nesse ponto, né, extremo. Até e aí que... as pessoas começaram a apagar os próprios comentários. Mas aí o que acontece? O print é eterno. O print é eterno. Né? Então a pessoa pode ter apagado o comentário, mas o print vai estar ali e serve de prova. Óbvio, havendo uma investigação, o print com certeza vai servir de prova. E é importante ressaltar que a lei penal coíbe o auxílio e incitação ao suicídio. Então, se ela já tinha um perfil que lutava contra uma depressão e alguns seguidores com quem ela compartilhava isso já percebia esse viés, essa possibilidade dela chegar a tentar contra a própria vida, talvez sim, se conseguisse provar a incitação ao suicídio. Exato. Então, estou trazendo essa situação, porque é pública, né? Muita gente tomou conhecimento, mas principalmente para demonstrar o quanto nossas palavras têm um peso na internet. Para pessoas desconhecidas, para as pessoas que a gente não conhece. Porque muitas vezes você pensa: não, ela nem me conhece, então por que a minha opinião seria importante? Mas porque todo mundo é ser humano. Né? Então, quando você fala alguma coisa que vai agredir, que vai tocar ali naquele machucado, que vai fundo uma pessoa que já está passando por um problema, você não pode prever o que é que vai sair dali. Exatamente. O alcance, né? Exato. Ana, você falando sobre isso me trouxe uma reflexão sobre um livro que eu acho bem interessante, do Bauman, que ele fala sobre a modernidade líquida. Sim, ele sobre é maravilhoso. As relações humanas que estão se liquefazendo, exato. Não é? Então, quando você pensa... Porque essa também era uma relação. A relação dela com os fãs, sim, dela com os seguidores, é um relacionamento, ainda que virtual. Sim. Mas está se liquefazendo tanto a ponto das pessoas serem irresponsáveis. E a gente percebe uma dificuldade de criar e manter vínculos. Vínculos sólidos. Sólidos, exatamente. Na época em que eu era criança e adolescente, eu tenho amigos de infância, né? Então, na época que eu era criança e adolescente, os vínculos eles eram muito firmes, né? Eles eram sólidos. A gente passava tempos e 10 anos sem ver, e quando via aquele amigo, era como se fosse ontem que a gente não tinha se visto. E a gente sabe que pode contar com ele, sabe que ele pode contar com a gente. E a gente tem ali realmente uma pessoa com quem você pode se abrir, contar e uma necessidade a quem você recorrer. Hoje em dia é bem difícil. Né? As amizades elas estão muito líquidas mesmo, né? Qualquer coisa é motivo da pessoa desfazer uma amizade. As pessoas não estão mais interessadas em perder tempo, né, tentando resolver uma situação. E a gente vê isso também refletido muito nos casamentos, né? Onde se não serve para mim, se não faz o que eu quero, então próximo. Né? Não que a mulher deva permanecer em um casamento infeliz de jeito nenhum. Obviamente que a gente não está falando sobre isso. Claro. A gente está falando em tentar, de fato, fazer com que aquele relacionamento que você se deu o primeiro passo para estar ali, né, que ele consiga se reconstruir, se refazer, se reinventar e amadurecer. Porque, obviamente, que ninguém vai passar 20 anos da vida sendo a mesma pessoa do início. Claro. Né? Todo mundo muda. Você mudou, eu mudei, né? Os maridos mudaram. Então, é natural que a gente dê essa oportunidade de se reconhecer, se reconectar, se reinventar. E eu percebo que hoje em dia não é mais assim. E eu digo isso de um lugar de fala muito, muito, muito muito próprio, porque eu me separei 4 vezes. Então, eu também tive nesse momento de, não, se não está dando certo, então não dá para mim, tchau. Passa, próximo. Fila anda, claro. Né? A fila voa, que o pessoal brincava, né? E quando você começa a perceber, você está reproduzindo. Né? Então, é importante que a gente reflita sobre não reproduzir coisas negativas. Né? E isso vai para tudo. Isso vai para comentários na internet, isso vai para julgamentos, isso vai para falta de ética, isso vai para relações, né, de amizade e de homem e mulher, ou, enfim, qualquer relacionamento afetivo. E eu acho que essa reflexão é importante a gente fazer nesse momento que a gente está da sociedade. Gente, hoje é um dia muito especial. Eu quero aproveitar para divulgar com vocês o nosso site,
que acabou de ficar pronto, saindo do forno. Acesse lá o chamadelegada.com.br. Lá você vai ter os nossos e-mails de acesso e telefones úteis para as mulheres que sofrem violência e que estão precisando de ajuda. É importante a gente destacar isso. Você me faz refletir, inclusive, sobre as relações das influências, essas celebridades, sobre as consequências que, por exemplo, uma exposição numa cena de sexo, de nudez, de pornografia, uma situação ali simulada por uma inteligência artificial, como você bem explicou aqui pra gente, os danos que isso pode gerar, sendo uma informação, sendo uma cena falsa, não autorizada, os danos que isso pode gerar, sem dúvida, são irremediáveis, você já falou. A gente já falou das consequências mentais, psicológicas e emocionais. E pensando na reputação, pensando nos famosos cancelamentos, que hoje a gente tem tanto no meio eletrônico. Sim. Quais as consequências desses cancelamentos para uma mulher que teve ali a intimidade exposta, sem autorização, ou pior, fake, simulada por uma inteligência artificial, Ana? Primeiramente, é aquilo que a gente está batendo muito na tecla, mas é preciso repetir, né, reiterar, de não julgar. Não é? Porque quando a gente julga, automaticamente a gente tem a tendência de cancelar. Se eu acredito que aquilo que ela fez é real, eu tenho a tendência a cancelar. Mesmo que fosse real, mesmo que de fato a situação tivesse ocorrido e ela tivesse um relacionamento e desse relacionamento tivesse acontecido um término de forma abrupta e a pessoa do outro lado resolveu se vingar ou expor de alguma forma para prejudicar, humilhar, constranger, enfim, ainda assim a gente não deve julgar. Porque a gente não pode julgar, mas por que compartilhou um nude? Por que filmou uma cena? Não importa. Não importa, é a questão privada ali daquela pessoa, daquele casal, não importa. Né? Não cabe a mim ou a você, nem a ninguém, julgar por que ela fez. Ela fez porque quis, o corpo dela pertence a ela e ela achou que deveria. O que não pode é o companheiro divulgar. Então a gente não pode colocar a mulher na posição de culpada. Sim. Quando ela é vítima. Né? É uma coisa que, infelizmente, as mulheres fazem. Então, nós julgamos muito as mulheres. A filmagem tenha sido acordada entre as partes, a distribuição, a disseminação daquele conteúdo é criminoso e não pode acontecer. De jeito nenhum. Se a mulher não concordou com a divulgação, obviamente ela não vai concordar, né? A menos que ela esteja no OnlyFans, ela obviamente não vai concordar. Então, a pessoa, né, do relacionamento ali que resolveu expor, com certeza vai ter que responder. E aí, nesse caso aí, é muito mais fácil a gente conseguir penalizar, porque é uma pessoa conhecida, que é diferente de quando a gente não sabe quem foi que fez. Que aí demanda investigação e aí chama a delegada que dá certo. E aí, voltando para essa temática do cancelamento, né, nessas situações de expor a sexualidade, a vida privada, a intimidade dessa mulher, esse cancelamento pode ser objeto de uma indenização, por exemplo? Depende. Se o cancelamento ele tiver ali um cunho de difamação, algum crime contra a honra, alguma agressão, ou ela perder contratos por exato, alguma disso. forma de tirar a credibilidade de alguma forma, e com isso, né, obviamente, consequências virão, como por exemplo a perda de um contrato, de um cliente, ou qualquer outro tipo de consequência, inclusive emocional, psicológica, enfim, de outras formas, o dano moral, né, além do patrimonial. Então, obviamente, ela pode também demandar em face dessa pessoa que prejudicou. Né? Obviamente demonstrando que houve o prejuízo e demonstrando que a pessoa realmente promoveu a conduta ilícita. Ok, pode pleitear a indenização. Com certeza. Ótimo. E aí, puxando a sardinha agora para um outro lado, mas também que é um assunto do interesse das mulheres, principalmente daquelas mulheres que querem ter filhos ou já os têm, é sobre essa proteção para os adolescentes e as crianças.
Eu percebo que o Estatuto da Criança e do Adolescente teve um pouco mais de cuidado e até se antecipou muito antes do Código Penal, né? Já em 2008 já foram inseridos ali alguns tipos penais visando coibir distribuição, filmagem, fotografia, produção, tudo, inclusive simulação de cenas de nudez, Sim. de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Eu queria que você dissesse, para os pais, para as mães, o que fazer nessas situações em que sua filha é adolescente, sua filha é criança, foi alvo de um crime ali previsto pelo ECA? Qual o primeiro passo e quais os desdobramentos? O que essa mãe precisa fazer para ajudar essa criança, esse adolescente? Primeiramente, eu diria que a mãe ela precisa estar presente. Porque o que a gente percebe que acontece atualmente? A chupeta de antigamente, né, foi substituída pelo celular. E a gente vê crianças muito pequenas já utilizando o celular para fins de entretenimento. Isso. E a mãe não sabe. E com a pandemia isso aumentou muito. Muito, não foi? muito. O isolamento, eu acho que muitas mães terminaram se utilizando, até Sim. pelo o excesso Sim. de relação doméstica, que não podia nem trabalhar, não podia nem sair de casa. E muitas vezes estava trabalhando, estava ensinando, porque ela precisou ficar ali fazendo, dentro de casa, monitorando, auxiliando, né? do espaço doméstico. Exato. Além de toda a tarefa doméstica que acumulou vários papéis ali e acabou que precisou, vamos dizer assim, de um apoio. Mas eu digo não de forma atípica, eu digo de forma como regra. Certo. Né? De você, por exemplo, chegar num restaurante e você olha ao redor, está todo mundo no celular. Inclusive as crianças. Ou então bota a criança na cadeirinha no restaurante, já bota na cadeirinha e já dá o celular para a criança ficar quieta. Né? Então, é como se a chupeta tivesse migrado para outra forma de entretenimento e agora para você fazer a criança ficar quieta... Ela chora, então você já dá. Você já dá o celular, exato. E isso é um problema porque você não sabe o que é que ela está fazendo no celular. Porque você está ali perto, mas e quando você não está perto? Então eu sempre digo que deixar uma criança ou um adolescente na internet sem nenhum tipo de monitoramento é a mesma coisa de você deixar uma criança no centro da cidade e ir embora. Você não faz isso. Você não deixa seu filho no centro da cidade e vira as costas e vai embora. Já eu volto. Fica exposta a todo tipo de perigo. E todo tipo de pessoas. Né? Pessoas mal intencionadas, pessoas que muitas vezes utilizam a inocência da criança para fazer com que ela tenha condutas que ela não teria, como, por exemplo, mandar fotos de nudez, porque diz que conhece a mãe, conhece o pai, que vai pegar, que vai fazer, que vai matar. E às vezes simulam como se fossem outro adolescente, muitas vezes começa outra assim. criança. Muitas vezes começam assim, com conta de rede social, com um desenho animado, como foto do perfil, ou com uma foto de uma pessoa da mesma idade, de uma criança ou de um adolescente, e começa a conversar, puxa assunto, aí sabe quais são os assuntos que a pessoa tem interesse, porque essas pessoas, obviamente, elas fazem uma pesquisa antes, né? Aliás, a engenharia social é sobre isso, né? Sobre você pesquisar antes o seu alvo, para você conseguir tirar melhor proveito, né, do que já está disponível na internet. Ou seja, nós mesmos nos colocamos numa posição de vulnerabilidade, porque a partir do momento que a gente expõe tanta coisa na internet, a gente faz com que outras pessoas mal intencionadas utilizem essas informações contra nós mesmos. E obviamente que isso acontece também com a criança, com o adolescente. Por isso que não é bom fazer publicação marcando escola, com uniforme, com restaurante que costuma ir, fazendo uma localização, para que se proteja minimamente ali, né, o núcleo familiar e, obviamente, a criança e adolescente. E quando eu digo que você não pode deixar ela sozinha ir embora, significa dizer que você precisa monitorar. Então, não, mas eu sei que meu filho não está fazendo nada, ele está lá no YouTube vendo um desenho. Teve um período que foi bem divulgado que entre um desenho e outro do canal de desenhos do YouTube se passava várias coisas indevidas para crianças na idade daquele desenho. Então, não pode confiar cegamente, né, em algo sem você monitorar. Né? Então, eu tenho algumas pessoas conhecidas que falam assim,
Ah, mas a privacidade do meu filho adolescente, né? Eu tenho que respeitar a privacidade. Bom, eu particularmente não respeitaria a privacidade do meu filho adolescente se eu tivesse um filho adolescente vivendo nesse mundo que a gente está vivendo agora. Eu não respeitaria, porque a gente não sabe o que é que ele está passando, o que é que ele está experienciando, porque tem uma infinidade de possibilidades que vai desde o cyberbullying até um vídeo desse de deep nude, por exemplo. E se a gente não está próximo, acompanhando, monitorando, a gente não vai ter tempo hábil de tentar reverter o que está acontecendo. E aí, quando muitas vezes a gente vai perceber, já é tarde demais. Já fez um desafio que levou à morte, já passou por questões de cyberbullying que levou a uma situação extrema, né? Já foi se encontrar com um amiguinho que conheceu na rede social e acabou numa situação, né, difícil. Então, a gente não sabe o que é que está acontecendo. Se a gente não sabe, a gente precisa saber. Né? Então, é muito importante monitorar. E monitorar passa por realmente algum controle, né, e alguma vigilância. Eu não estou dizendo para você ser totalmente invasiva, mas você precisa, primeiro, conversar muito com seu filho, com sua filha, sobre tudo isso que a gente está conversando. Segundo, fazer com que ele se sinta amparado e que ali ele tenha uma pessoa com quem contar, e não uma pessoa que está julgando. Porque também, se começar a julgar, ele vai se afastar. Então, é preciso Os pais precisam não julgar. Exato. Em caso de uma exposição como essa. De jeito nenhum não pode julgar, porque ele já está sendo julgado por todo o resto da sociedade, né? Os amigos, colégios, parentes, todo mundo ali está julgando. Então, o pai ele tem que ser um apoio, né? Alguém que vai dar um alento. Ele não pode ser mais tem que acolher. Não pode ser mais um julgando de jeito nenhum. E a consequência pode ser terrível, né? Se ele for mais um julgando, porque aí sim o adolescente que estiver naquela situação vai dizer, pronto, não tenho ninguém mesmo, ninguém acredita em mim. Nem minha mãe, nem meu pai acreditam em mim. Então, é como se fosse uma sentença, né, de morte, porque se ninguém acredita em mim, nem mesmo meu pai, nem minha mãe, então como é que eu vou conseguir convencer outras pessoas se nem dentro de casa estão acreditando em mim? Sim, e pode ter consequências como o bullying dentro da própria escola. Não, com certeza tem. Bullying, cyberbullying, quando acontece uma exposição indevida, um vazamento indevido, um nude ou qualquer coisa envolvendo pornografia com criança, com adolescente, obviamente que o bullying e o cyberbullying vem junto imediatamente. É um combo. Então, quer dizer, você já está sofrendo com a exposição, você vai sofrer com bullying, com cyberbullying, e você ainda vai sofrer com o julgamento da sua família. Então, a gente tem que, pelo menos, minimizar o dano, né, para ser um ponto de acolhimento. E não de julgamento. As mães precisam lembrar que essa criança ou esse adolescente, aquela filha, é a vítima. Exatamente. Né? E não culpabilizá-la, procurar ajuda da polícia, exatamente. Delegacia de crimes contra criança e adolescente. É um caminho, doutora? Exatamente, com certeza. Tem que procurar um caminho para tentar resolver quem foi que fez essa exposição. E, por outro lado, tem que procurar também um caminho para cuidar da cabeça desse jovem, né? Porque ele vai precisar de uma terapia, vai precisar de um acompanhamento psicológico, vai precisar, né, dos pais próximos e, principalmente, não vai precisar de julgamentos. Então, é um momento de acolhimento. Depois que tudo estiver bem encaminhado, aí você conversa sobre, pergunta o que é que levou a essa conduta, mas se você não conversa sobre nada disso com seu filho, você não pode depois criticar. Você precisa primeiro conversar, olha, não faça isso, obviamente dependendo da idade, né? Sim. Claro, né? Mas você sabe, a mãe sabe o momento de conversar com a filha ali sobre essas situações mais íntimas e dizer, olha, se você compartilhar, se você deixar filmar, se você permitir que grave, pode acontecer tudo isso sobre as aqui. Consequências. Trazer casos reais para mostrar, porque tem muitos casos reais para mostrar e fazer com que a pessoa perceba, né, sozinha, obviamente com um acompanhamento ali, uma orientação, mas ela vai perceber sozinha que não é um bom plano fazer esse tipo de coisa, porque tem consequências graves e que ela não vai conseguir reverter. Porque uma vez que caiu na internet, você não consegue mais tirar. O maior caso disso é a Carolina Dickmann, né, porque existia uma lei em trâmite que foi agilizada diante da situação dela, mas ela passou anos com os nudes dela expostos na internet, porque ela não conseguia tirar. Inclusive, ela fez uma entrevista comentando sobre isso, dizendo, bom, se eu for procurar
todo o site para tentar remover, eu vou passar minha vida fazendo isso. Eu não vou fazer mais nada da minha vida, só vou fazer isso. Porque imagina que cada vez que um site posta e uma pessoa printa, tem um conteúdo ali armazenado para quando o site sair do ar, eu postar em outro lugar. Então, eu não tenho como limitar. Uma vez que caiu na rede, eu posso culpabilizar, eu posso procurar denunciar, eu posso fazer várias coisas. Mas eliminar totalmente da internet é muito pouco provável. Na verdade, eu diria impossível. Tanto é que a própria Carolina Dickmann, se você pesquisa hoje, eu não sei exatamente agora, mas da última vez que eu pesquisei pelos nudes da Carolina Dickmann, não apareceu nada. Mas não é porque eles não existem mais. É porque houve uma desindexação do conteúdo. Né? Então, quer dizer, pesquisando não acha mais os links dos sites onde tem. Mas quem recebeu lá atrás o link, continua tendo acesso. Então, se compartilhar o link, vai continuar tendo acesso. Só não consegue ter acesso numa pesquisa, ampla pesquisa do Google. Então, quer dizer, é praticamente impossível você eliminar. Nesse caso, Carolina tinha os vídeos, né, com as cenas dela e, na verdade, a divulgação é que não foi autorizada. A filmagem foi autorizada, mas não a divulgação. Pensando um pouco mais nesses termos muito utilizados pelas pessoas que são especialistas na área, doutora, e até para ajudar nossas ouvintes. Defina para a gente ouve tanto falar, né? Pornografia de vingança. O que é pornografia de vingança? O que é sexo e extorsão, né? Que é essa mistura aí dos crimes, né? E estupro virtual. Existe, caiu em desuso, como é? Fala desses 3 elementos pra gente. Só para finalizar a questão da Carolina Dickmann, ela estava trocando nudes com o marido. Com o marido, mas quem fez a exposição não foi o marido. Não, os hackers invadiram o e-mail e a partir do e-mail conseguiram e chantagearam ela. Não tinha sido, saiu na época um rumor que tinha sido um técnico que teria feito... Primeiro se pensou isso. Porque ela deixou o computador na assistência técnica e no primeiro momento ela pensou que tinha sido na assistência técnica. Ou na assistência técnica. Mas depois, quando a investigação avançou, se chegou a 3 hackers, um de cada estado, e localizaram as imagens nos computadores deles e eles responderam. Mas foi uma invasão ao e-mail. Ou seja, muitas vezes a gente clica em um link, faz um cadastro, abre uma porta, não atualiza nosso computador e deixa ele vulnerável para esse tipo de situação. Perfeito. Agora, respondendo a outra pergunta. Respondendo a pergunta. Fala pra gente sobre esses conceitos. O sexting é exatamente isso que aconteceu com a Carolina Dickmann. Pegaram os nudes dela e passaram a chantagear ela para fazer o quê? Uma extorsão, para que ela pagasse eles para que eles não divulgassem as imagens. Supostamente parariam, não divulgariam. Obviamente que a gente sabe que isso não acontece, né? Porque se você está lidando com um criminoso que está te chantageando para evitar, supostamente, um vazamento de alguma imagem, se você pagar, ele vai continuar te extorquindo, ele vai continuar te chantageando, ele vai continuar querendo mais dinheiro. Isso pode não ter fim. Pode não ter fim. Então, não é nem recomendável. O recomendável é fazer exatamente o que ela fez. Ganhar tempo, ir na delegacia e começar a investigação. Isso é sextorção, né? E tem também a questão da pornografia de vingança, que é quando a mulher está em um relacionamento. Eu estou falando a mulher porque é um podcast para mulheres, né? Mas pode ser qualquer um. Sim, mas as mulheres são muito vítimas, né? A maioria. A última vez que eu vi era 82%. Nossa. De vítimas mulheres. Então precisamos ter cuidado. Muito. E aí a mulher, quando acaba o relacionamento, ela começa ou a ser chantageada para ter alguns momentos a mais com esse ex, ou para mandar mais nudes, alguma coisa nesse sentido. Ou para voltar. Para voltar, chantagemzinha para voltar, vamos ficar mais juntos mais uma vez e tal. E quando ele não consegue o resultado, normalmente quem diz que vai vazar, efetivamente vaza. Né? Eles não ficam só na ameaça. Então, tem até uma estatística dessa relacionada, se eu não me engano, é a SaferNet, né? Que tem muitas estatísticas relacionadas a crimes digitais, a questões envolvendo a mulher. É um bom local de pesquisa, né, de informação. Inclusive tem cartilhas, tem manuais, é muito interessante para quem está ouvindo. Inclusive lá tem cartilha para criança, é bem legal.
Então já fica a dica. E essa pornografia de vingança é quando o relacionamento acaba e a pessoa quer manter o relacionamento, a mulher não quer, e aí ele começa a chantagear no sentido de humilhar, constranger. Ele quer vazar para essa finalidade. Então, você não vai voltar comigo, não? Pois também você vai ficar falada, você vai ficar mal vista, você vai perder sua credibilidade total na sociedade, vou expor você. Então, o objetivo da pornografia de vingança é vingança, né? É humilhar, é constranger, é fazer com que a mulher se sinta péssima, né? E ele sabe, o homem sabe quando ele vai fazer esse tipo de conduta, ele sabe que a mulher vai ser julgada. Porque, como eu disse, né, anteriormente, a nossa sociedade, ela julga as mulheres. As mulheres julgam as mulheres. Então, eu já vi várias situações em que uma amiga, por exemplo, da turma ali, teve um problema desse e as amigas estavam julgando e se afastando, né? Não vou andar com fulana porque tá mal falada, tá mal vista e tudo mais. Então, é uma coisa absurda que ainda hoje haja esse tipo de comportamento, de que fulana não presta, mal falada, porque ela não fez nada demais, ela tem, como eu disse, o corpo é dela, o relacionamento era um relacionamento, exato, um relacionamento firme, era um relacionamento, não era um caso, era um relacionamento, e a culpa não é dela, a culpa não é da vítima, a culpa nunca é da vítima, a culpa é de quem quebrou a confiança, exato, de quem fez o que não deveria ter feito, de quem incidiu ali em um tipo penal, né, fez um ato, praticou um ato ilícito. Não, então a culpa nunca é da vítima. A gente não pode colocar a vítima no lugar de culpado e de alguma forma querer passar o real culpado como se fosse algo normal. Não, é um crime. O que foi feito foi um ato ilícito, uma conduta ilícita, e a vítima, ela é a vítima. A gente não pode tirar a vítima no lugar de vítima. E principalmente, aí já deixa a reflexão. Quando você está julgando uma mulher por algo que ela fez, é bom a gente lembrar que pode ser uma filha, pode ser uma irmã, pode ser uma tia, pode ser alguém da família. E pode acontecer com a gente que vive nesse mundo virtual. Pode inclusive ter uma imagem manipulada. Sim. E aí você também vai ser julgada. Então, não julgue, né, para não ser julgado. E vivemos em uma sociedade que tudo pode acontecer. Então, é muito bom a gente pensar sempre, se fosse comigo. Se fosse comigo, né, eu ia estar julgando, eu ia estar... como que eu ia estar me sentindo? Então, aí você consegue ter um pouco mais de sensibilidade e empatia para com aquela pessoa que já está sofrendo. Então, não precisa de ninguém para piorar mais ainda a situação dela. E o estupro virtual é quando houve um caso bem famoso, né, que foi o que deu origem a esse termo, que muita gente critica, muita gente condena, mas eu acredito que quando a vítima passa por uma situação como essa, ela se sente invadida, ela se sente constrangida, ela se sente tão prejudicada que eu entendo que a pena tem que ser proporcional, sabe, ao prejuízo que ela teve numa situação como essa. Então, o primeiro caso que deu origem a esse termo, né, que tanta gente critica, foi um caso que aconteceu de um ex-companheiro que filmou e fotografou a companheira no período em que estavam juntos e guardou tudo e ela não sabia que ele tinha esse arsenal. E quando eles se separaram, ele criou uma conta falsa numa rede social e passou a enviar as imagens para ela. E ela não entendia como é que ele poderia ter aquelas imagens, né? Ela ficou pensando como que essa pessoa tem essa imagem. Ela não fazia ideia que o autor fosse o ex-companheiro. Não, ela não fazia ideia, ela não tinha noção de como que ele tinha conseguido. Ela imaginou alguma câmera, alguma coisinha, coisas mirabolantes, menos que não tinha suspeita de ser. Menos que fosse aquela pessoa com quem ela compartilhou. A quebra da confiança, né? Então ela tinha confiança na pessoa. E aí essa pessoa começou a exigir mais conteúdo para não vazar os que já tinha, e ela passou a mandar mais conteúdos. E aí isso evoluiu para ele mandar ela se tocar, ela introduzir objetos na vagina e várias coisas que ela obviamente não queria fazer, mas que fez com medo de ter aquele conteúdo. E agora ele já tinha muito mais, porque ela foi munindo ele com ainda mais, né, de vazar. Sob a ameaça de vazamento constante. Exato. Então, o que é que ela fez? Ela também foi esperta. Ela
Enquanto estava conversando com ele, foi à delegacia, fez o boletim de ocorrência, deu início à investigação. E aí, como ela estava ainda em comunicação, ele estava mantendo, né, a conta ativa. E aí o delegado ele conseguiu chegar, né, até a pessoa por trás da conta, porque uma vantagem para a gente que trabalha... dos dados, né? Ele pediu, né, judicialmente que o Facebook passasse as informações e tranquilamente passaram. Então é muito importante que tenha essa celeridade. E aí o delegado na época conseguiu identificar o perfil por trás e ela identificou como sendo o ex. E aí ele respondeu por estupro virtual. Nesse caso especificamente se tornou uma via crucis Sim. para ela, porque praticamente todos os dias, a todo momento que ele fazia contato através da rede social, ela sabia que tinha mais uma vez que passar por aquela situação de Exato. obedecer os comandos de alguém que estava por trás de uma Exato. tela. Sem dúvida, uma mulher muito violada, né, Total. para dizer o mínimo. Mas eu vou aproveitar aqui para fazer mais um agradecimento. A Trio Comunicação. Gente, a Trio Comunicação, com muito carinho, criou para nós essa logomarca. E eu quero dizer a Trio, através de toda a equipe da Trio, que toda vez que eu tomo um café, um chá, eu me lembro do zelo e do carinho que vocês tiveram com a gente. Essa logo tem a nossa cara. Gratidão e um beijo bem grande para todos que fazem a Trio Comunicação. Beijo, pessoal. Ficou linda mesmo. Não ficou? Ficou. Eu acho, Eu amei, eu ganhei a Ana. Eu acho, Ana. Ana, então, a gente já está chegando, né, nos últimos minutos do segundo tempo. Tem muito conteúdo para a gente conversar e eu não queria deixar de fazer essa pergunta. De que forma as mulheres, claro, seres humanos em geral, mas de que forma a gente pode se prevenir, por exemplo, de invasões no dispositivo eletrônico, como aconteceu aí no caso com a Carolina Dickmann? O que fazer para se prevenir desse tipo de crime? Primeiramente, não clicar em links desconhecidos, ainda que esses links venham de pessoas conhecidas e que você confie, porque aquela pessoa conhecida que você confia também pode ser uma vítima. Pode ter tido o dispositivo invadido. Exato. Então, ou mesmo está confiando também no link. Então, por exemplo, às vezes uma promoção, a pessoa está acreditando que existe mesmo uma promoção e que vai se beneficiar e quer também te beneficiar. Só que não é uma promoção, na verdade, é uma forma de capturar os seus dados para fins diversos e ela está compartilhando com você achando que está fazendo uma coisa boa. Mas, na verdade, não é, porque ela também é uma vítima, ela também caiu, né? Então, desconfiar sempre de tudo que você recebe, pesquisar muito, né, antes de qualquer coisa. Uma promoção que está acontecendo aqui, que eu vou ganhar um rímel, eu vou ganhar um batom, vou ganhar um chocolate. Sempre eles fazem muitas iscas em momentos específicos do ano. Natal, Dia das Mulheres, Páscoa com chocolate, Black Friday, Páscoa. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Eles sempre procuram ali fazer um link com aquele período sazonal para estimular e para validar aquilo. Então, sempre tem uma promoção, sempre tem uma vantagem envolvida. Infelizmente, as pessoas caem, mas sempre que existe algum tipo de coleta, isca, né, phishing que a gente chama, tem alguma vantagem envolvida. Então, as pessoas elas caem para ir em busca da vantagem indevida. Então, não se impressionar com vantagens. Exatamente. Nessas épocas chocolate, festivas. Exatamente, chocolate, um rímel, um batom. Desconfie e vá diretamente na fonte. Então, se, por exemplo, a marca X está fazendo uma promoção de Dia das Mulheres e está dando um batom para quem se inscrever, fizer o cadastro e compartilhar o link, obviamente que no site da marca X vai ter essa informação. Então, se não tiver no site da marca X, obviamente isso aí com certeza, é um golpe. Então, é um phishing, você não vai clicar, não vai botar seus dados lá e não vai fazer o cadastro. Ana. Isso é a primeira coisa. Segunda tem coisa. Mais coisa? Lógico, Manda tem. aí, Ana. Verificação em 2 etapas, 2 fatores. É muito importante fazer. Eu já faço em todos os meus eletrônicos. Perfeito. Não faça para SMS, faça sempre o Google Authenticator ou crie um e-mail específico para essas senhas e você só vai usar para isso, para você evitar o acesso frequente, né, e deixar algum tipo de vulnerabilidade ou, enfim, qualquer tipo de spam que aconteça ali. Então, deixar só para isso. Essa dica eu gostei.
Não faço, mas vou começar a fazer um e-mail exclusivo para isso. Por quê? Porque vamos supor que você perdeu, ou foi roubada, ou foi furtada, e seu aparelho está na mão de um criminoso. É muito simples para ele, se você botou toda a validação para o seu SMS, é muito simples para ele utilizar o seu telefone, fazer um login errado, solicitar a senha vai para o seu SMS, ele vai pegar a senha e vai entrar nas suas redes sociais, vai mudar todas as senhas, vai mudar tudo e você vai ficar louca, porque já aconteceu algumas vezes com alguns clientes e ela perdeu totalmente acesso à vida inteira, não tinha mais acesso ao e-mail, não tinha mais acesso à rede social, não tinha mais acesso a nada, porque não tinha o telefone e botou toda a validação para o SMS. Então, a primeira coisa, não bota a validação. Se tem, já tira, colocou por um e-mail específico para isso, somente uso exclusivo, ou o Google Authenticator, que fica ali girando aqueles numerozinhos e está com você, então ele não vai conseguir saber o que é que está acontecendo. Então, faça também no WhatsApp, muito importante, né? Para que você tenha a autenticação em 2 etapas no WhatsApp, nos e-mails, nas redes sociais, no YouTube, onde você puder, onde tiver essa opção, faça. Porque é a única forma de você conseguir. Várias vezes as pessoas tentam pegar meu Instagram e aí chega para mim a validação. Tentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque ele não tem a senha de acesso que veio, né, para o meu e-mail. Então eu fico sabendo que tentaram, mas eles não conseguem. Então, se tivesse vindo para alguma outra forma, podia ser que eles tivessem, de alguma forma, coletado a informação. Não confie em promessas, publicidades ou promoções que mandam por Instagram, né? De vez em quando, algumas contas são clonadas, contas de hotéis, de restaurantes, e aí eles veem quem segue ou quem comentou e vão lá e mandam por direct. Nós estamos com uma promoção X para você ir para o hotel com não sei quanto % de desconto, mas é só hoje, só amanhã. Sempre tem uma urgência ali no meio para você fazer rápido a transferência. Inclusive, uma amiga minha caiu nesse golpe. E eu disse, poxa, eu falo tanto disso, como é que tu caiu? Disse, porque era igualzinho o nome. Então, assim, eles procuram fazer o nome igual, pegam todas as fotos do hotel, eles replicam tudo igualzinho. Se você entrar lá, você vai acreditar que é o mesmo. Então, como a gente não repara detalhes, ponto, traço, então a gente vai acreditar que é o mesmo. Detalhes sutis. Exato. Então, é bom você sempre procurar na fonte original. Se tiver promoção, vai estar no site do hotel. Não caia em promoções de direct. Outra coisa importante, senhas difíceis. Números, caracteres especiais, não senhas óbvias, tipo meu aniversário, o nome do meu cachorro, do meu pet, nome dos filhos, data de aniversário dos filhos. Senhas óbvias, esquece, procure. Tem inclusive formas de você usar aplicativos que geram senhas, né, mais difíceis. Então você pode utilizar esse tipo de aplicativo para fazer sua senha. Então, vamos lá. Não acredite em qualquer promoção. Faça a autenticação de 2 fatores em todas as redes que você puder. Não clique em qualquer link. Não abra qualquer spam que chega por e-mail. Não baixe qualquer download, porque muitas vezes a foto do nosso churrasco, a pessoa vai lá... Da nossa viagem. Faça sempre a atualização dos seus programas, porque toda atualização está corrigindo alguma vulnerabilidade. Tem gente que fica lá com o computador 6 meses sem fazer uma atualização, porque vai demorar. Então fica ali vulnerável essa máquina. Isso acontece também com o nosso celular. Então, outra coisa importantíssima, antivírus de qualidade, de preferência pago. Não é caro o antivírus. É importante que seja pago de preferência, porque obviamente a qualidade de um pago e de um gratuito nunca vai ser, né, a mesma dificuldade, né, a mesma proteção, não vai ser igual. Então, antivírus pago. Se você trabalha com seu computador, é importante ter uma VPN, né, para evitar os ataques enquanto você navega. É importante você ter um firewall para proteger a sua máquina, se você trabalha com seu computador, além, obviamente, do antivírus, tanto para o celular quanto para o computador, que é muito importante. Tem, inclusive, um antivírus que, quando você está passando em grupos, ele fica apontando que aquele link é malicioso. Então, é muito importante que você tenha um antivírus no seu celular. E, no mais, desconfiar sempre. Desconfie de tudo, porque... Uma aula. Sempre pesquise antes de qualquer coisa. Perfeito, Ana. Você deu uma aula para a gente agora de proteção de dados. E aí, lembrando da lei, eu sei que a gente está finalizando, mas eu
queria muito falar, porque muito nos honra como mulher. Nós temos aí a Lei de Proteção de Dados, né, a Lei Geral, e temos a autoridade, e nós temos o Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. Tivemos a honra de ter você hoje como conselheira em Brasília nos representando e orgulhando todas nós mulheres aqui de Pernambuco. Ana, eu vou finalizar com uma coisa que eu acompanho você, eu tenho a alegria, a honra, na verdade, de ser sua amiga, e por isso digo que você nos honra nesse assento que você ocupa hoje. Mas eu sei que você fez algumas mudanças em sua vida de 5 anos para cá. Você costuma dizer que a mudança de mentalidade pode sim mudar a realidade. E aí, como esse podcast é para mulheres, e mulheres vítimas de violência, se tem uma coisa que elas precisam, é mudar a realidade em que elas vivem, eu quero saber de você. Você fez essa mudança em sua vida. Então, deixa uma dica aí, deixa algumas possibilidades para essas mulheres que querem mudar de vida, como a mudança da mentalidade delas pode ajudá-las nesse sentido. Não, pode ajudar 100%, porque tudo acontece dentro da nossa mente, né? Primeiramente dentro da nossa mente. Então, quando a gente não se conforma com aquele ambiente que a gente está, naquele relacionamento que a gente está, e a gente passa a vislumbrar um lugar melhor para a gente, um relacionamento melhor, uma família mais saudável, um trabalho, ou seja lá o que for que a gente queira mudar, a gente consegue a partir da nossa mente, primeiramente imaginando. Então, tudo que a mente pode imaginar, ela pode criar. Como dizia o Walt Disney, né? E tá aí o parque da Disney imenso para a gente ver que, de fato, tudo que a mente pode imaginar, o homem pode criar. Então... Já dizia Platão, tudo começa no mundo das ideias, né? Exato. Todos os grandes projetos que a gente vê hoje, da luz, né, que já se tornou comum na nossa vida, ao transporte, tudo um dia foi uma ideia de alguém que começou na mente e a pessoa ousou, né, dar o primeiro passo para fazer com que aquilo acontecesse. Então, a mesma coisa acontece nas nossas vidas. Se a gente quer ter um relacionamento melhor, uma vida melhor, um emprego melhor, uma saúde melhor, tudo começa primeiramente dentro da nossa mente e existem algumas ferramentas que podem ajudar a gente. Se a gente se acostuma a um ambiente hostil ou de agressão, ou onde a gente não se sente encaixado, a gente está limitando as possibilidades de um futuro melhor. Então, a gente precisa primeiro ousar sonhar, depois que a gente sonhar, imaginar e começar a vivenciar aquilo como se já fosse real. Quando a gente começa a vivenciar tudo aquilo como se já fosse real, a nossa mente, que é a maior ferramenta de todas que a gente tem, ela começa a fazer com que as coisas aconteçam. Então, oportunidades, pessoas, situações começam a surgir para fazer com que você consiga alcançar aquele lugar que você já sentiu como sendo real. Então, o que é muito importante? Primeiramente, sonhar, imaginar e acreditar que já está acontecendo. Tudo isso é possível na nossa mente, porque a nossa mente ela não consegue distinguir o que é real do que é imaginação. Por exemplo, se eu colocar uma venda em uma pessoa e disser para ela que eu vou colocar um ferro quente no braço dela, e ela tiver em um ambiente onde aquilo ali pode acontecer, a mente dela vai criar uma queimadura, ela vai sentir dor e ainda vai ficar com a marca de ferro. Para você ver o tamanho do poder da nossa mente. Existem inúmeras pesquisas e estudos demonstrando que o que a gente imagina que é o que a mente cria. Quando a gente assiste um filme, que a gente vê ali aquele casal, que a gente se emociona, a gente chora, a gente sofre, essa como emoção se é real. Tivesse exatamente acontecendo. A gente sente como real. A gente sente no nosso corpo como se estivesse acontecendo, sendo que a gente sabe que é um filme. Uhum. A gente tem consciência que é um filme, mas a mente não tem consciência, porque ela bota para os nossos sentimentos o que a gente está ali imaginando, vendo, visualizando. Então é muito bom a gente ter uma visualização e sentir como se já fosse real, que as coisas vão começar a acontecer, parece inclusive mágica. Eu estou dizendo porque isso já aconteceu comigo. Né? Eu vim de uma situação muito difícil de vida, perdi meus pais muito cedo, minha avó que me criou, e tive um problema com a herança, enfim, um monte de situação adversa. E eu jamais, na vida que eu tinha antes, poderia imaginar que hoje eu estivesse aqui,
reconhecida nacionalmente, estando no conselho, com mais de 40 obras publicadas, com indicação no STJ de livro, de artigo, porque quando eu estava na situação de lá, eu não ousava imaginar, nem me permitia sonhar, porque eu achava que não era para mim, achava impossível. No momento em que eu me formei, eu comecei a acreditar que era possível, porque eu consegui me formar, que já era uma coisa incrível, um acontecimento. E a partir dali, eu comecei a trazer para mim a força de que as coisas eram possíveis. E aí, várias coisas aconteceram incríveis, assim, que tem que fazer um episódio só para contar. Então você vai ter que vir um outro dia para contar isso. Várias Mas coisas. Eu quero aproveitar esse teu gancho, Ana, primeiro para agradecer sua presença aqui, que foi de uma riqueza muito grande. Fico feliz. E pedir que você... E aí, produção, ela vai olhar para onde? Que você olhe para ali. E deixe sua mensagem para quem nos ouve hoje. Seja uma mensagem, seja uma sugestão ou algo que você achou que não foi dito e que precisava ser dito. Manda teu recado. Bom, eu quero agradecer, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero eu ter contribuído, trazido informações relevantes. Espero que vocês pratiquem os conselhos e as sugestões que a gente passou aqui. Quero muito que vocês consigam realizar sonhos, objetivos, planos, que vocês, se quiserem, trocam ideia comigo para a gente conversar mais sobre isso. Eu amo falar sobre mentalidade, trazer ferramentas para vocês, posso compartilhar também. Então, fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. É um prazer. Meu Instagram é Ana Canto de Lima e meu LinkedIn é Ana Paula Canto de Lima. Onde vocês quiserem de rede social me achar, sempre com esse nome vocês vão me achar e eu estarei disponível, disposto para conversar, trocar uma ideia, porque ajudar vocês é um propósito, né? Como eu estava falando com a Tereza aqui mais cedo, Deus une propósitos e ajudar as pessoas é um propósito e é uma obrigação até, né? De você fazer a sua parte para um mundo menos violento, um mundo melhor, um mundo com mais amor, né? Com pessoas mais bem informadas, que podem também ajudar outras pessoas a se informarem. Então, se você ouviu esse podcast, já compartilha para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para sua amiga, para ela também saber e ter o conhecimento que você teve aqui hoje, ela também se proteger, e ela também ficar atenta aos filhos, e ela também entender como é que ela pode, né, viver nesse mundo tão conectado, hiperconectado e com a informação imensa, aceleradíssima, mas sempre com proteção e segurança. É isso. Tem livro para divulgar? Ah, sim, tenho. O último livro que a gente lançou foi Crimes Digitais. Tem também o de proteção de dados para pequenas empresas, que está bem bacana. Os dois são da Revista dos Tribunais. Tem também um best-seller, que é da editora Império, que é sobre incidentes de segurança da informação para quem atua na área, que é muito bacana. E teve um agora em janeiro, que foi da comissão da OAB, que eu presidia e agora é um amigo que preside, Hélio, que também foi lançado agora em janeiro, que é sobre proteção de dados. E se vocês quiserem dicas de outros livros, eu também estou à disposição para vocês. Inclusive livros sobre mentalidade, podem me chamar. Eu não chamo só a delegada. Chama a advogada, chama a advogada gente. também. E é isso. Gente, é isso. O que mais tem é livro, artigo, material para você se informar. Ana, eu quero agradecer esse momento tão especial, esse episódio que tanto trouxe clareza, conhecimento para as nossas mulheres, para as nossas ouvintes. Quero dizer que você já tem, né, que voltar aqui para um segundo round. Falar sobre mentalidade, quem sabe. Importante. Muito obrigada, eu tenho certeza que seus conhecimentos aqui engrandecerão muito o conhecimento e a vida das pessoas que nos assistem, viu? Eu quero aproveitar o episódio de hoje para desejar um feliz novo ciclo para uma ouvinte muito especial. Gi Marinho, feliz vida para você, que esse curso de Direito que você está fazendo lhe ajude a alcançar os mais belos sonhos. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, da Trio Comunicação, da Faz Contabilidade, do Instituto Faneco, Partiu Entrega e Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife. E a você, ouvinte, meu muito obrigada pela companhia.
Você já sabe. Curtiu? Gostou do conteúdo de hoje? Gostou de tudo que nós aprendemos juntas com essa grande mulher, autoridade no assunto com relação a crimes digitais? Então vai lá, entra no YouTube, se inscreve no nosso canal. Aproveita e compartilha com todo mundo, com as amigas, com os amigos, com a família. E se você quiser, deixa a tua sugestão, crítica, nós vamos responder tudo com muito carinho. Na próxima quinta-feira, lembre-se, nós temos um encontro marcado às 18h30. Te espero aqui no Chama Delegada, um cheiro grande no coração e até o próximo episódio.